Oi, estamos começando mais um Pode Fluir. Eu sou Roberta Brito e estou aqui para falar com você, mulher poderosa. Hoje a convidada ela é sensacional. Assim como todas as outras que já passaram por aqui e ainda vão passar. Mas a de hoje ela tem um lugarzinho no coração, porque são alguns anos aí que a gente se conhece, ela é muito especial. A Beth Teixeira, ela é incrível. Conheci a Beth, eu era uma jovem adolescente de 13 anos e hoje estamos aqui. Ela é uma mulher que ela é inspiração para muitas mulheres, para muitas pessoas, inclusive para mim. E hoje a gente vai conversar sobre assuntos muito importantes relacionados às mulheres, sobre questões emocionais, as lutas das mulheres. E eu vou deixar que ela se apresente aqui e fale um pouco dela, porque eu não tenho nem palavras para descrever essa mulher sensacional que ela é. Beth, fale um pouco sobre você. Olá, Roberta, gratidão pelo convite. Olá, mulheres, vocês que estão nos vendo, que você possa ser tocada neste dia, né? Porque eu não sei qual o horário que você vai ver essa live, mas que você possa ser tocada. Bom, eu sou a Beth, filha da maravilhosa Marisa, do saudoso Sérgio Teixeira, uma pessoa incrível, neta da Dona Olímpia Teixeira, uma mulher sensacional, que não tinha nem o ensino fundamental, Roberta, mas a minha avó é a minha grande inspiração. Eu até me emociono quando eu falo dela, porque eu via muitos gestos de carinho da minha avó, com pessoas em situação de rua, com pessoas que iam até a casa. E eu acho que através dessa infância surge um pouco dessa Beth que gosta de estar com pessoas, que gosta da área social. Mas como nem tudo na vida da gente são flores, essa Beth passou por um momento muito delicado na infância, onde eu comecei a sofrer um abuso por parte de uma pessoa muito conhecida, onde meus pais confiavam que me levasse para a escola e ali ocorria o desvio. E eu comecei a passar muito mal, reprovei de ano, tive muita aversão por estudo, na verdade muita dificuldade, porque ir para a escola era algo que despertava gatilhos que me traziam tristeza e angústia. Extremamente tímida, as pessoas não acreditam, mas quem me conhece lá atrás sabe disso. Desencadeei a obesidade por conta de toda essa situação, mas aos 14 anos eu tive um encontro com Deus, que ressignificou a minha vida, de verdade. E por muitos anos, mesmo depois de ter aceitado a Cristo, eu guardei todas essas mágoas comigo. Mas eu fui vivendo esse processo de cura. Quando eu vou para a graduação, eu entendo que foi a cura do Senhor na minha vida. Porque lá atrás eu tive muitas dificuldades com relação à escolarização, tive muitas dificuldades com relação à aprendizagem. Por exemplo, matemática era algo que eu não conseguia aprender e até hoje eu tenho algumas dificuldades. E a gente vai aprendendo que o ser humano ele tem várias inteligências. Começo a faculdade de recursos humanos, ali eu vejo a mão de Deus na minha vida, me curando. Posteriormente fui para a faculdade de psicologia. Eu entendo, Roberta, que o conhecimento é algo rico porque nada nos rouba do conhecimento. Verdade. Mas eu entendo também que tem pessoas que ela não têm essa escolaridade, mas que ela tem uma sabedoria fenomenal. Que é diferente, né? Sim. Totalmente diferente. Então, para mim, eu vejo como um processo que foi de cura na minha vida. Porque às vezes as pessoas entendem como uma pessoa letrada, alguém metido, alguém que se acha acima da média. E não, eu tenho a plena convicção de um Deus que me curou e que através do conhecimento me faz despertar para que outras mulheres pudessem ser curadas. E assim surge essa Beth, que vai aprender a falar em público, dentro do set da igreja. É ali que eu aprendo oratória, por incrível que pareça. É ali no teatro que eu vou me desenvolver. É lendo uma liturgia de um salmo que eu vou me desenvolver. E eu amo esse Deus, esse Cristo. E na minha fase adulta foi num encontro com Deus Peniel, por incrível que pareça, depois de muitos anos, porque eu tinha muita dificuldade de me relacionar. E os meus pais achavam isso muito estranho.
Porque às vezes chegavam meninos interessados em mim, mas eu tinha dificuldade. Eu gostava de me vestir com roupas largas, porque eu não gostava que as pessoas vissem o meu corpo. Aquilo me incomodava. Eu falava assim, eu quero ser uma mulher próspera para cuidar de você, pai e mãe, mas eu não quero casar não. Mas na verdade eu tinha uma ferida que estava aberta dentro de mim. Eu tinha uma marca que estava dentro de mim. E quando vem por esse encontro que eu passo, eu lembro que a pregadora, ela começa a contar a história de vida dela, e eu estava na última cadeira, eu lembro como se fosse hoje. E ali eu falei, não, Deus, por favor, não quero, ninguém nunca soube disso. Mas ali eu vi a cura. Cheguei na minha casa, falei para os meus pais, não contei quem era e preferi preservar isso até hoje. Pela idade, né, meu pai se foi, a idade da mãe, então não gostaria que eles passassem por isso. Mas o quanto foi libertador para mim. Através disso eu fui fazer a cirurgia, porque eu tinha uma obesidade que estava relacionada muito às minhas emoções. E eu lembro que uma das sessões a terapeuta me disse, como que você conseguiu guardar isso por tantos anos e você não enlouqueceu, não pirou? Eu falei, porque eu conheci Jesus. E a Bíblia foi uma ferramenta fundamental na minha vida, porque todos os dias tem um não temas. Sim. E eu comecei a me alimentar dos versículos bíblicos. E ela falou, uau, ela parou assim. E a ciência, ela tem uma resistência, ciência e religião. E ela falou, como eu gostaria de passar essa receita para as minhas pacientes, né? E aí depois eu vou para a faculdade de psicologia, que era um sonho que foi despertado na infância, talvez por tudo isso que eu passei. E eu acredito que tudo a gente tem um propósito. Sim. Em qualquer lugar que uma pessoa ela está, tem um propósito ali, né? E trabalhei bastante tempo na área de recursos humanos. Depois tive um sonho com o conselho tutelar na época e meu pai falou, pelo amor de Deus, o pai adoeceu lá, você tá doida, é um trabalho difícil. Mas se você quer, eu vou te ajudar. E fui eleita, depois fui para o segundo mandato, mas eu confesso para você que nas minhas os primeiros momentos dentro do conselho, eu chorava demais, porque eu vi muitos casos de abuso. E aquilo... A gente toma a dor, né? A gente entende, é uma dor que tem conhecimento, é diferente, né? É diferente, porque quando você fala sobre abuso com alguém que nunca passou por isso, ou não tem alguém muito próximo que passou por isso, elas não conseguem identificar a dor. Principalmente num caso assim, quando você passa a vida inteira guardando isso e quando as pessoas sabem, você já está curada. Sim. Então as pessoas te ouvem falar sem sofrimento na fala, né? Às vezes até embarga a voz, você até chora por lembrar, mas não é a dor que era quando ninguém sabia. Sim. Ou quando não era curado, né? Então, e aí quem passa por isso tem uma percepção diferente dessa dor, desse sofrimento. Eu imagino. Mas, assim, são dois extremos, né? Porque no recursos humanos, por mais que chame recursos humanos, não tem nada de humanidade. É muito racional, sim, né? Sim. E depois você vai para outra coisa muito humanitária, assim. Que se você não for racional, for muita emoção... As vulnerabilidades sociais, as mazelas, as dificuldades, e eu não tenho problema nenhum em dizer que no segundo mandato, mais no final dele, eu já estava muito desgastada. E eu entendi que precisavam levantar outras vozes. Porque eu sempre me dediquei muito, eu me entrego naquilo que eu faço. E ali é um lugar onde a gente tem que ter... entrega 100%. Nós estamos lidando com vidas. E vidas que estão sofrendo. E é um trabalho muito difícil. E que eu aprendi muito. E para você ver como Deus, ele cura, ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse Deus. Porque eu passei por esse processo de cura. Começo a me despertar o desejo de ter uma família, de ter alguém. E Deus prepara o meu esposo, que é para um outro momento, numa forma assim, que foi totalmente Deus mesmo. Que desde a minha adolescência Deus já falava a respeito de um casamento. E era aquilo que eu... Sabe quando você quer, mas você tem medo? E Deus me deu um marido maravilhoso, trabalhador, que me compreende. Porque eu também tinha os meus medos, as minhas dificuldades. Como que eu vou levar isso para dentro de um casamento? E nós precisamos estar curados. Sim. Então, às vezes as pessoas perguntam, por que será que ela milita tanto contra a violência? Porque a violência ela pode ser de vários fatores.
fatores. Exatamente. Um abuso patrimonial, financeira, psicológica, que é pior do que um tapa na cara, Exatamente. física, né? E até tem uma palavra que ela fala para nós, que nós devemos erguer a voz. E eu me coloquei nessa condição de erguer a voz em prol do outro, em prol da sociedade. Então, é um pouquinho de mim, Roberta. Essa Beth. E isso é só um pouquinho, imagine o resto, como que não tá. Eu entendo que realmente começar um relacionamento depois de um período de frustração é muito complicado, né? Porque a gente vem com feridas, a gente carrega situações e coisas, principalmente que nem você via, não, você passou por uma situação, mas você também via muitas situações, Sim. né? Então a gente acaba criando uma armadura, né? Total. A gente fica na defensiva o tempo todo, tentando se proteger para que aquilo que aconteceu com a outra não venha acontecer comigo. É muito complexo tudo isso, assim, né? Quando se fala de relacionamento depois de frustração. Eu acredito que lá como conselheira, você deve ter visto muita coisa mesmo. Porque eu, como professora, vejo coisas absurdas, assim. Um dia o coordenador me chamou na sala, tem um projeto dentro da escola que chama Momento Freestyle, porque acontece na hora do intervalo, então é bem rapidinho, mas eu falo muito com eles sobre emoções, falo sobre rótulos, falo sobre várias coisas com eles. E aí o coordenador foi me chamar na sala porque tinha uma menina que desceu pro banheiro e ela não tinha subido ainda. Ele falou assim, dá uma olhada lá, porque com você ela vai se abrir. Aí eu fui, chamei e ninguém respondeu, fui olhando por debaixo das portas, achei onde ela tava, bati na porta, chamei ela e ela não queria abrir, eu falei, eu vou entrar. Na hora que eu fui entrar, ela tava tinha desmontado o apontador, tava com a lâmina do apontador se cortando no banheiro da escola. E daí eu tomei a lâmina, conversei com ela, perguntei por que aquilo estava acontecendo, o que estava doendo nela, a ponto dela querer se machucar para substituir essa dor, porque é outra coisa que as pessoas não entendem. Ninguém se machuca porque quer se machucar, as pessoas se machucam porque elas querem cobrir uma outra dor que ninguém tá vendo, né? Elas querem expor a dor de alguma forma. E daí ela me contou que o pai mexia com ela e que ela contou pra mãe e a mãe não acreditou. E eu falei, meu Deus do céu, como, né? Então, isso é uma das coisas que acontecem, né? Que a gente se depara. E daí, eu como mãe me coloco como não acreditar na filha. E eu como filha que sofri abuso na minha infância, falo, eu entendo essa criança, como ela tá sofrendo. E daí conversei, acolhi, né? Levei a situação para a gestão, para que fosse tomado providências e tudo mais. E daí eu penso muito sobre isso, assim, eu falo para Deus que realmente tudo tem um propósito, né? E eu falo para Deus que eu agradeço a Deus por Ele ter confiado em mim essa dor, né? Porque Ele acreditou que eu conseguiria passar por isso, eu superaria isso. E eu conseguiria ajudar outras pessoas, compreendendo essas pessoas. Porque não é qualquer pessoa que suporta, né? Sim. Eu falo muito, eu agradeço muito a Deus. Obrigado pelas batalhas que o Senhor me deu, por ter confiado essas coisas a mim, porque hoje a gente pode ajudar outras pessoas, né? A mulher carrega um peso muito grande na sociedade, né? A sociedade coloca um fardo extremamente pesado em cima das mulheres. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, aconteceu 2 situações comigo. A mãe do melhor amigo da Catarina, da minha filha, foi buscar ele em casa e ela chegou lá, ela falou assim, eu não tô bem. Eu falei, entra aqui um pouquinho. Ela falou assim, você pode orar por mim? Eu falei, agora, né? Aí comecei a orar por ela e tal, e Deus foi ministrando nela. E daí eu falei, você tem que parar de carregar o peso sozinha, você tem que compartilhar. E é uma dificuldade que as mulheres têm, Sim. né? Porque as mulheres são tão diminuídas e desvalorizadas que a gente guarda as nossas dores porque a Beth é muito ocupada. Por que eu vou desabafar com a Beth? Ela já tem tanta coisa para resolver, então não dá e não sei o quê. E daí eu conversei muito com ela, aí orei lá, a gente conversou, ela chorou um pouco, ela falou assim, agora eu tô mais leve.
Aí eu falo pra ela, te ouvir faz parte do meu propósito. Eu nunca vou estar ocupada pra te ouvir. E eu falo muito sobre isso, né, com as mulheres na minha comunidade do WhatsApp. Eu falo, ouvir vocês faz parte do meu propósito. Deus me levantou para isso, então eu estou sempre à disposição. Quer conversar? Manda uma mensagem, eu vou estar aqui. Às vezes demora um pouquinho para responder, por conta do trabalho e tudo mais, mas eu vou responder. Eu apareço, uma hora eu apareço. E depois ela foi embora, eu me trocando para vir, recebi uma ligação de uma outra amiga. Você consegue correr aqui? Eu falei, agora eu não consigo correr aí, mas depois eu consigo. Aí falou sobre a situação, falei, calma aí que a gente já ora aqui, depois eu corro aí. E daí... E é isso, porque as mulheres, elas carregam um peso e a gente tem medo de compartilhar. Sim. Talvez você tenha visto muito isso, né? Mães, né? Filhas, mulheres que carregam um peso e que não sabem como dividir isso. E isso acaba afetando, né, na vida familiar de alguma forma, né? O cuidado com os filhos, que era o que provavelmente você mais lidava. Qual que era a parte mais difícil para você quando... Porque assim, às vezes a gente... Já aconteceu na escola, da gente saber que foram tirar um filho da mãe porque a criança estava sozinha, mas essa mãe era sozinha e tinha que sair de noite para trabalhar e acontecia essas coisas e é o peso de carregar a família nas costas, mas você também tem que ser pela criança, né? Qual foi uma das coisas mais difíceis, assim, que você teve que lidar com essa situação, tipo, da mulher carregar o fardo pesado? Eu acredito, Roberta, que é muito delicado, porque enquanto conselheira, nós somos defesa de direito. Sim. E nós estamos ali para defender o direito daquela criança que está violada. Mas o que acontece, na maioria das vezes, quando você chega num lar, não é só aquela criança, mas aquela mãe está também passando por algum tipo de situação, ou aquela família, aquele núcleo familiar está passando. Mas o que as pessoas elas precisam entender, que o conselho, na verdade, ele vai fazer os encaminhamentos. Em nenhum momento é feito um acolhimento de forma drástica. Emergencial, se por exemplo aquela criança estiver acorrentada, como situações que já pegamos, então chegou no extremo, mas do contrário, vai se trabalhar em rede com essa família. Que rede é essa? É através do psicólogo, através da escola, através da área social, através de um CRAS, de um CREAS, que é um centro de referência mais especializado. Então, essa família ela vai ser acompanhada, mas é muito difícil para a gente, de fato, entender isso, de você chegar num núcleo familiar onde aquela criança está sofrendo e aquela mãe, mas aquela mãe não quer sair daquele ciclo, porque às vezes ela tem uma dependência emocional, uma dependência financeira, medo da exposição, da rejeição. O que eu vi é muito difícil para mim em casos parecido com esse que você disse, de adolescentes ou meninas que sofreram um abuso por parte de pessoas muito próximas e na maioria das vezes eu trago esse alerta, o abusador é alguém muito próximo dessa vítima. Dificilmente você vê um abusador, nós tivemos o último caso dessa menina que foi triste, bruscamente morta, que é o que? O abusador da rua, ele vai matar. Agora o de dentro de casa, quem é esse? Não assustem, mas é o que acontece. É o avô, é o primo, é o pai, é o padrasto, é o tio. Então, é alguém que você não entende que aquilo é um abuso. Porque ele começa te aliciando, ele vai te dar uma bala, ele vai te dar um doce, um chocolate. E você não entende, essas dores se misturam. Então, assim, nós tivemos uma situação muito difícil de uma mãe que ela não acreditou na adolescente. Não acreditou. E aquela adolescente, ela estava se automutilando, que é uma das características de abuso, a automutilação. Nós falamos que é a probabilidade, tá? Não que todas as pessoas que se automutilam, mas uma grande probabilidade. E eu lembro que eu conversei com aquela mãe e alguns comportamentos daquela menina, eu vi nos comportamentos que eu tinha e que os meus pais não entendiam daquilo. Ela era uma menina linda, linda, linda. Ela começa a usar roupas largas, ela começa a se automutilar. Eu nunca automutilei, naquela época nem existia isso também. E alguns comportamentos, e aquela mãe não acreditou. Qual foi a consequência disso? Neste caso, nós tivemos que acolher essa menina. Sim. Porque, infelizmente, a mãe não acreditou nela.
Como tivemos casos também de chegarmos e ver aquela mãe que ela está naquela violência e imediatamente nós procurarmos o auxílio da secretária da promoção social. Olha, nos deparamos com uma situação que quando nós chegamos não é só a violência contra a criança, é a violência contra a mãe. E nós precisamos fazer alguma coisa. E eu percebo que hoje o município está avançando com relação a isso. Porque nós temos um governo que está entendendo, né? Agora, recentemente, teve aí a questão do botão do pânico, uma conquista para a cidade. Eu vejo que isso é muito importante. Sim. Ter governantes que não vejam isso como uma frescura. Sim. E é uma pauta importante, né? Para que essas mulheres, elas sintam-se respaldadas. Porque na maioria das vezes ela pensa, mas eu vou sair, eu vou levar meus filhos para onde? Então eu ficava muito desesperada e muito aflita quando eu me deparava com uma situação assim. E eu falava, não sei, gente, se vira, paga um hotel, deixa essa mulher com essas crianças, Deus me livre, eu não quero que aconteça alguma coisa, eu nunca vou me perdoar. Então a gente se sente muito impotente, principalmente quando tem ausência de políticas públicas. Quando você tem uma gestão que ela entende isso, fica tudo mais fácil e mais leve, né? Agora, e ainda é trabalhoso. Sim, né? imagina. Ainda assim é trabalhoso. Então, eu acho que essas situações que são muito delicadas, mas eu peguei situação de, por exemplo, menino que sofria abuso. Lá na igreja nós tivemos um caso, assim, de um menino que ele sofria abuso e quando foi descoberto quem era o abusador e tudo mais, teve até a questão de um processo. Só que depois de um tempo, a mãe dele, sei lá, deu uma pirada na cabeça dela, sabe? E ela começou a morar com um senhor que já era um velho, assim, e que tinha histórico de ser um abusador. E daí ela não levou só o filho que já foi abusado, mas as filhas mulheres também. Porque o filho, ele sofreu abuso de um senhor que era dono de um ferro velho. E daí ele dava dinheiro, dava bicicleta, dava não sei o quê. E a criança era muito pequena, então ele não conseguia entender, né? Pra ele, né? Quando ele tomou ciência do que estava acontecendo, o que ele foi falar, demorou um pouco para as pessoas acreditarem. Mas aí colocaram ele na situação de risco de novo para pegar o velho no ato. E daí aconteceu toda a situação. E quando ela se juntou com esse outro homem, teve até um dia que eles foram num culto juntos, e daí ele sentou entre ela e a filha mais velha, e ele alisando as costas da menina, você sabe? Aquilo já dava uma aflição, e eu falava, meu Deus do céu. E daí eu falei, aquela necessidade, tipo, eu preciso fazer algo. E daí eu fui lá, bati assim nela, e falei assim, você não quer me ajudar lá no Ministério Infantil? Tem muita criança hoje lá, você não quer ficar lá com as meninas? Ai, Roberto, eu vou. Tirei ela dali e falei, a mãe quis essa situação, a filha não, ela não escolheu. Aí eu falei, tá tudo bem lá na sua casa e tal? Aquelas perguntas, né, sem ser invasivo, pra ver se ela fala, não, tá tudo bem. Eu falei, como que ele é? Ah, ele é tranquilo, mas como que ele trata vocês? Né, e tal. Ela fala, Roberto, a gente nem fica muito lá, a gente prefere ficar mais com o meu pai, porque ele mora meio longe, meio afastado e tal. Mas aí depois, de forma jurídica, as coisas foram resolvidas ali, a polícia teve que intervir em algumas situações, que ele começou a agredir ela e tal, graças a Deus, assim. E daí ela se afastou, deixou ele, foi morar com a mãe em outra cidade e levou os filhos junto. Mas você fala, meu Deus, uma situação de tão vulnerabilidade. Só que, imagina só, a gente se preocupa com a criança, mas como que essa mãe chegou nesse nível, né? O que essa mulher não passou? Quantas vezes ela precisava de proteção e não foi protegida, para hoje entender que... Porque isso acontece muito, eu escuto de mães lá na escola, tipo, na minha época não tinha isso, ninguém fez isso por mim, por que eu vou fazer? Sim. Entendeu? E você vê que a criança daquela mulher é muito ferida, que ela precisa tratar muito a infância dela, porque senão ela nunca vai conseguir lidar com a infância do filho, né? Isso é muito complexo, é muito triste, assim, e realmente a gente fica nessa situação de impotência, né? Tipo, o que eu vou fazer? É muito complicado.
eu vejo que essas mulheres têm ganhado voz, né? Os adolescentes também têm ganhado voz. A escola tem ficado mais atento a esse tipo de coisa. Isso é bom por um lado e é ruim por outro, né? Porque quando a gente entende que tá tendo muita assistência, isso quer dizer que tem tido muitos casos. Porque é isso que faz com que as pessoas abram seus olhos, né? Sim. Então, isso é bom por um lado e é ruim por outro, porque você vê que alastrou muito, começou a aumentar muito essas situações, esses casos. Isso é preocupante também, né? Isso em todos os lugares, né? Dentro da escola, nós ficamos sabendo de uma história triste aí de um professor que acabava assediando as alunas também. Dentro de igrejas isso acontece. Então, em todos os lugares, infelizmente, né? E como nos proteger disso, né? Como proteger as crianças disso, os nossos filhos sobre isso? Eu falo que isso vai acontecer cada vez mais, porque o mundo está cada vez mais sexualizado. Sim. Né? As músicas, as danças, não que não existiam antes, não é sobre isso, mas é que hoje está tudo muito escrachado, né? Tá tudo muito na cara. Eu converso com as minhas alunas de 9º ano, ensino médio, e eu vejo que o conceito delas de relacionamento é totalmente distorcido, né? O conceito de amor é totalmente distorcido. E tem uma lá que ela fala assim, não, eu gosto mesmo, que pegue no meu pescoço, não sei o quê. Eu falei, minha filha, tem hora pra tudo. Tem hora pra tudo. Eu falei, ele tacou fogo nas suas coisas, cara. Ele queimou suas roupas, os seus pertences. Como? Você acha isso normal? Ela falou assim, não, mas ele já comprou tudo de novo. Não é sobre isso. É sobre você entender que isso não é amor. Que isso não é cuidado. Essa possessão não é amor. Isso tem sido muito distorcido nessa geração, assim. E você também fala muito sobre essas mulheres, né? Que estão nesse tipo de situação e não conseguem enxergar, que nem você citou agora. Como terapeuta, você trata muito isso? Sim. É tão triste de ver que quando a gente vai conversando, vai falando sobre esses assuntos, é muito mínimo uma mulher que fala, eu não passei por algum tipo de violência. Mas você quer ver uma diferença brusca? Por exemplo, eu tô com 41 anos, mas há 35 anos lá atrás, né, quando as pessoas falam, poxa, Beth, meus pais, Roberto, sempre foram maravilhosos. Eu acredito que quando eu trouxe essa revelação, eles sofreram demais. Porque eles me colocavam numa redoma. Eu e meus irmãos, sempre. E essa redoma quebrou. E eu não tinha coragem de falar, eu não tinha voz. Eu era uma criança boba, eu era uma criança... Pra você ter uma ideia, que com 15 anos, adolescente, eu tinha medo de sair sozinha. Se meu pai pedisse pra mim ir pro banco, eu acho que eu ia infartar. Por tudo aquilo que eu comecei passando na minha infância, na primeira infância. E que eu fui levando. E com muito medo, e eu não fui trazendo aquilo. E teve uma época que a minha mãe até começa a ver algumas coisas esquisitas, fala pra mim e me encaminha pra passar com um psicólogo, mas eu não me abro. E fui levando. Mas naquela época, nós não tínhamos essa conscientização que nós temos hoje. Sim. Porque hoje nós estamos a todo momento. É na escola, é através de um folder, é através do Maio Laranja, que é uma luta contra a exploração sexual. Então isso sempre está sendo falado. Mas existe uma situação quando você traz isso. Hoje em dia, eu percebo que os pais, com essa correria, e existem inúmeras mulheres que são mães solos, que matam um leão por dia pelos seus filhos, e estão esquecendo desse cuidado da mesa. Que cuidado é esse, Beth? É esse sentar com o filho, é esse conversar, porque todas essas informações, na maioria das vezes, não estão vindo de dentro dos seus lares, são informações externas. E as mães, na maioria das vezes, eu percebo que elas não estão tendo tempo com seus filhos. E aí quem tem esse tempo? É esse aliciador lá de fora, que é exatamente isso que você disse.
Hoje ele vai te fazer algo, mas amanhã ele vai te trazer presente. Sim. E aí você fica perdida nesse relacionamento. Você não consegue entender até que ponto isso tudo é violento. Então eu tento trazer isso para essas mulheres, mas é muito difícil. Dos casos assim que eu atendi, teve uma que ficou muito marcado para mim. Que era uma mulher incrível, incrível, trabalhadora, numa posição de trabalho, porque isso também é importante nós falarmos. Às vezes a gente pensa que a violência está ali só nos bairros periféricos. Não, eu entrei dentro de condomínio enquanto conselheira. Eu já atendi pessoas em situação de vulnerabilidade, já atendi pessoas de classe média alta. Então, eu fazia sensibilizações, nós fazíamos em vários espaços, para você ter uma ideia, e teve um ano que uma das meninas que nos ajudavam, que era policial militar, inclusive aqui na nossa cidade, foi para um outro estado com o namorado e voltou no caixão. Aquilo me abalou. Sim. Porque como uma pessoa que convive com a gente está passando por uma violência e ela não contava? Né? Então eu acho que tem muita coisa, mas aí essa moça que eu atendia, a primeira sessão, a segunda, a terceira tudo bem, a quarta eu falei, gente, será que eu tô com problema? Eu não vou conseguir evoluir com essa menina? Ela não se achava digna de comprar um perfume, ela não se achava digna de passar um batom, ela não se achava digna de comprar uma roupa, porque o cara, ele destruiu com ela, destruiu. Então, o que eu comecei a trabalhar com ela? E o que eu falo para as mulheres? Primeiro ponto, você tem que se amar. Porque se você não se ama e esse seu companheiro perceber essa sua vulnerabilidade, esquece que ele vai te destruir. Vai. Ele vai passar que nem um trator em cima de você. E por mais difícil que seja, você precisa se posicionar. E eu lembro que teve uma das sessões que ela foi, acredito que na sexta, ela parecia outra mulher. Maquiada, arrumada, eu olhei pra ela, falei, meu Deus, e eu sou muito assim, eu gosto de abraços, sabe, eu não sou aquela pessoa, que às vezes até o povo brinca, né, eu não gosto de ir no terapeuta, no psicólogo, que é aquela coisa, eu não, eu chego, eu gosto de acolher, eu gosto da abordagem Fenô, que já é uma abordagem mais humanizada. Então, ela chegou, eu falei, o que aconteceu? Uau! Ela, Beth, eu comprei um perfume. Beth, eu comprei... Parece tão bobo. Nossa, até me arrepia. Que eu vi ela se libertando. E nós fizemos, foram 10 sessões, e eu vi aquela menina saiu com uma outra visão de um relacionamento que... Então, eu acredito que isso é a primeira coisa. Essa mulher se amar. Aliás, antes de se amar, ela tem que querer. Sim. Sabe por quê? Já aconteceu muitas vezes da pessoa chega pra mim. Esses dias mesmo eu tava num evento, achei tão engraçado, que chegou uma pessoa pra mim e falou assim, olha, ela tá com problema, fala com ela. Por favor, fala com ela agora e tal. E tava desesperado. E aí eu chamei ele de lado e falei, olha, eu entendo a sua preocupação, mas eu também tenho a questão de ética e eu não posso expor ela aqui. Eu fui pregar numa igreja e ele queria que eu falasse com a moça, porque tal. E eu falei, faz o seguinte, ela tem meu WhatsApp. Se ela quiser me chamar, eu vou dar toda a assistência para ela. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a pessoa tem que querer. Sim. Porque às vezes todo mundo que tá em volta tá querendo, mas aquela pessoa não. Então, isso é o primeiro passo. E o segundo é o se amar, que aí é o mais difícil. Trazer para essa mulher essa questão do autocuidado, do amor próprio, que ela pode ser a melhor companhia dela, que ela pode sim se arrumar linda, maravilhosa, ela não precisa dessa outra pessoa para estar assim. Sim. Porque eu penso que um relacionamento, quando acaba o respeito, acaba tudo. Relacionamento é cumplicidade, relacionamento é você estar junto. É claro, aqui ninguém tá vendendo um relacionamento uau, não, o relacionamento tem problemas. Né? Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema de uma saúde que um ou outro enfrenta. Ok, agora um relacionamento onde existe a traição, um relacionamento onde existe a agressão, Roberta, desculpa, não tem como. Não tem. E aí algumas pessoas até trazem, né? Tá, mas eu gosto dele, ok. Esse cara quer mudar? Ele procurou mudança? Eu acredito em ressocialização. Para você ter uma ideia, olha só que contraditório. Militando na defesa da mulher e fui convidada para dar uma palestra para homens no CDP em Sorocaba, que são
presos por questão de feminicídio, de serem abusadores, enfim. Estive nesse momento para dar essa palestra. Confesso para você que eu fiquei muito temerosa, porque fechou uma sala assim, né? Com todos eles, e eu ali, eu fiquei até com medo de os agentes penitenciários e tudo. Mas você acredita que eu ouvi sinceridade de poucos homens, mas eu ouvi? Por exemplo, teve um ali que ele falou assim, olha, eu sempre vi meu pai bater na minha mãe. É isso. E ele chorou, mas ele chorou, ele falou assim, eu amo a minha esposa. E eu sei que eu errei. Tá, você quer se tratar? Aí tem uma pergunta. Agora, existem homens que não. Eles estão ali, olha, te ferindo. E não só homens, às vezes um relacionamento, uma amizade. Sim. Né? Vamos falar de um relacionamento como um todo. A pessoa tá ali te ferindo, e ela não... Pais ferindo filhas, né? Sim. Acabando com a autoestima da filha, os Sim. irmãos. E isso vai trazendo um problemaço. Dentro desse núcleo familiar. Principalmente quando eu vou falar sobre autoestima, ou quando eu estou numa palestra de mulheres, em algum evento, eu sempre trago essa questão. A primeira infância, ela é crucial na vida de uma pessoa. E existem pais que falam pro filho, seu idiota, seu burro, você não é capaz. As pessoas até brincam, né? Nossa, Beth, você tem autoestima, eu vejo seus irmãos. Os meus pais, eles colocavam nós como se nós fossemos príncipes e rainha. Então, nós crescemos, embora eu tive todo esse problema decorrente da minha infância, mas com os pais que sempre reforçaram. Ninguém pode dizer que vocês não podem, porque vocês podem. Vocês podem e vocês conseguem. Então, para os pais que também nos ouvem, para as mães que nos ouvem hoje, reforce isso no seu filho. Eu fico assim indignada, meu marido às vezes até dá risada, ele brinca, nossa amor, que às vezes a mãe fala, ei, seu idiota, você tá lançando uma palavra de maldição na vida do filho. Lá no bairro onde eu trabalho, eu escuto muito as mães xingando os filhos de nomes horríveis. Peste! Mas uma coisa que me choca, absurda, quando eu escuto uma mãe chamando um filho de resto de aborto. Não, isso aí eu nunca ouvi, Deus me livre. Meu Deus, no dia que eu ouvi isso, eu falei, que isso, cara? Como? Eu ouvi isso de uma mãe lá, e um dia teve uma célula na minha casa, e alguns alunos lá da escola frequentam, e foi o menininho de... Ele nem era aluno da escola nessa época ainda. Ele era aluno no Lourenço, que ele ainda estava no Fundamental 1. E eu fui orar por ele, e eu senti uma dor muito grande. Eu comecei a orar por essa dor, e esse menino chorava. Ele agarrou na minha cintura, sim, que parecia que ele se enfiar dentro de mim. E ele chorava. E eu ouvi exatamente essa frase: você é um resto de aborto. E daí eu peguei e falei, meu Deus, e agora, Douglas? Eu acho que eu derrubei o microfone. Arrumei. Meu TDAH batendo aqui, ó, meu lado desastrado. E eu escutei assim, ó, você é um resto de aborto. Você nunca vai ser ninguém. Você só tá vivo porque o aborto não deu certo. Eu ouvia essas frases. E quando eu comecei a orar, eu comecei a falar que toda frase maldita dita pra você, que caia por terra agora. Você não é o que as pessoas disseram que você é. Você não nasceu porque algo ruim deu errado. Você nasceu porque Deus tem algo bom pra você. O Senhor tem um propósito na sua vida. Quando eu falei sobre isso, aí o menino perdeu até as forças da perna. Nossa. Uma criança de 10 anos. Que meu forte. coração ficou e eu queria catar essa criança no meu colo. E eu orando por ele e tal. E depois ele tinha alguns primos na escola onde eu trabalho e eu comecei a conversar. Peguei o mais velho, falei, vem aqui, deixa eu conversar com você sobre fulano e tal. E ele começou a falar, eu falei, quando eu estava orando por ele, eu ouvi as frases tal. E ele falou assim, a mãe dele é desse jeito. Eu falei, meu Deus, como que uma criança dessa cresce? Aí chega na escola, tem dificuldade de aprendizado. Aí o professor, sem maturidade, sem ética, fala, você é burro. Sim. Você não vai conseguir. Nossa, quantas vezes eu tive que brigar por isso. Eu tinha um aluno super agitado. Só que nesse dia ele estava muito mais agitado. E daí o professor brigando e falando.
E daí eu vi que ele estava mais agitado do normal, eu chamei ele, falei, vem aqui um pouquinho, o que está acontecendo? Você não está normal. Esse não é o seu comportamento normal. Mas eu já não presto mesmo, que não sei o quê, fulano já não fala isso. Eu falei, eu sei de tudo isso, mas hoje tá mais do que normal. Você tá acima da média hoje. O que aconteceu? Aí ele já encheu o olho de lágrima. Eu falei, aconteceu algo. Aí ele falou assim, ontem era meia-noite, meu padrasto tava batendo na minha mãe. E a minha mãe com a minha irmãzinha no colo. E a gente não sabia se protegia a minha mãe ou meu irmão ou se batia no meu padrasto. Nossa. O meu irmão tal foi pra cima do meu padrasto pegou uma barra de ferro, bateu no meu irmão, quebrou o pé dele. O meu irmão mais velho, que é usuário de droga, começou a descer nas biqueiras, porque começou a chamar os irmãos pra chamar meu padrasto pras ideias. Aí era 1h da manhã, eu com meu irmão e o pé dele quebrado, os dois na bicicleta, indo atrás do outro, pra ele não chamar os manos pra não vir em casa, porque a gente já não tem pai. Se o meu padrasto morre, a minha irmã também não vai ter pai. Olha só a cabeça dessa criança. Aí eu assim, né? Querendo me desmontar e eu ouvindo aquilo. Aí eu falei, e que horas você foi dormir? Ele, eu nem sei. Mas eu tava aqui. Aí essa criança, quando ela participava de jogos na escola, e às vezes ele tinha que ir embora, ele falava, não, eu tenho que entrar porque eu preciso comer. E daí a professora pegou, e nesse dia ela chegou na sala dos professores e começou a falar dele. Uma professora começou a falar dele. E aquilo fomentando dentro de mim. Eu falei, você sabe o que aconteceu com ele essa madrugada? Você dormiu bem essa noite? Dormiu. Eu falei, você sabe o que aconteceu com ele? Ela falou, não. Eu falei, aconteceu isso. Ela, como que você sabe? Eu falei, porque eu também percebi o comportamento dele. A diferença é que eu perguntei, o que está acontecendo? Atrás de um mau comportamento existe uma situação. Sim. Não é só um mau comportamento. Não Ninguém é só falta bandido, de educação. Aí ela falou, nossa, eu nem imaginei. Eu falei, nem vai. Sabe por quê? A gente vive na nossa vida. Na bolha. E é uma realidade muito diferente. As minhas filhas nunca foram expostas a isso. E eu falo para as meninas, essa semana que passou, eu e uma outra professora conversando com as alunas, eu falei, sabe por que o conceito de amor de vocês é diferente? Porque quando vocês acabam presenciando os pais batendo nas mães, a mãe, para te preservar, fala, tá tudo bem. Ela está com dor e ela fala, está tudo bem. Inconscientemente, aquilo vai gerando em você que, tipo, tá tudo bem. Sim. Apanhar. Tá tudo bem. Então, hoje, quando um menino dá um empurrão em você, e daí quando você surta, ele te abraça e fala que te ama, você fala, o seu inconsciente vem, tá tudo bem. Porque você lá na primeira infância foi doutrinada a aceitar essa situação e dizer que está tudo bem. Sim. As mães, elas não chegam para os filhos e falam assim, isso não é certo, o que seu pai fez é errado, mas eu vou ficar bem. Ela só fala, está tudo bem, porque ela não quer que você sofra, ela quer evitar o seu sofrimento. Por isso que você aceita esse tipo de tratamento. Porque lá foi ensinado dessa forma. Aí algumas já começam a encher os olhos de lágrima e lembra da mãe falando exatamente essa frase. Porque eu lembro da minha mãe falando isso pra mim, pra Viviana. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Minha mãe sangrando, minha mãe roxa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Houve uma situação que o meu pai e a minha mãe brigaram. Eu fiquei entre os dois, um puxando pelo braço, pelo outro, e minha mãe falou assim pra mim, vai com ele, eu vou te buscar. E meu pai me levou, e falando mal da minha mãe, eu tinha uns 6 anos de idade ou menos, e daí ele foi tomar banho, eu fiquei sentada na sala de casa, e de repente bateram na porta. Aí ele saiu, não abre. Aí eu com medo, escutei a voz da minha tia do lado de fora, minha tia que ela é GM, e escutei a voz do meu avô. Quando eu escutei a voz do meu avô, aquilo me destruiu. Sou apaixonada pelo meu avô, ele é o meu herói. E daí o meu pai saiu do banheiro, se trocou e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, tinha uns 12 policiais no nosso quintal com uma arma apontada, cada um com uma arma apontada para a porta. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, E atrás de todos eles estavam a minha tia, o meu avô e a minha mãe. E nessa
a hora que eles brigavam, assim, eu caí no chão, ralei um pouco a minha perna. Chegamos na delegacia, minha mãe deu o depoimento dela e eu fiquei com o meu pai. E daí eu comecei a ir, o sangue esfriou, a adrenalina baixou, eu comecei a sentir a dor. Quando eu mostrei o machucado pro meu pai, ele falou assim, não conta pra ninguém. Se você contar, eu vou ser preso. Você quer que eu vá preso? Eu falei, meu Deus, eu não quero que meu pai vá preso, né? Aí eu não contei pra ninguém. Fomos liberados todos juntos da delegacia. A minha mãe, o meu pai e eu. Olha que absurdo. Um absurdo. Como a justiça é falha. A gente estava no ponto do Regente esperando o ônibus. Quando o ônibus para ir pro São Luís veio, minha mãe ia dar sinal, meu pai falou assim pra ela, se você entrar nesse ônibus eu te mato. O ônibus parou, o motorista olhou pra ela e falou, eu não vou mais. E eu ali. E daí nós fomos de novo pra casa do meu pai. E minha mãe apanhou de novo. E eu falei, meu Deus do céu. E só que isso, viver essas coisas, deu um outro despertar em mim, na Williana. Nós fomos opostos, então a gente tinha aversão a casamento. Então eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca quis ter um marido. Essa ideia de que eu preciso me impor, homem nenhum vai encostar em mim, igual meu pai fazia com a minha mãe. Isso nunca vai acontecer. Então a gente tinha essa imposição. Antes de conhecer Jesus, feministas natas, que a gente pudesse fazer contra homens, a gente fazia. Porque existia uma dor. Exatamente. Então, assim, nossos relacionamentos, a gente era as mulheres autoritárias, mandava mesmo, e não tava nem aí. Então, era outra realidade. Deus nos moldou muito, assim, né? Quando nós nos casamos, isso teve um impacto, né? Porque quem que era o homem da relação? Quem que era o homem da casa? Porque a nossa ideia de homem da casa é o homem que bate. Então, se for para alguém apanhar aqui, não vai ser eu, né? Então, a gente teve essa dificuldade, assim, mas deixamos Deus nos moldar, né? Hoje em dia, eu falo que depois da terapia e de algumas experiências, eu permiti que Deus me forjasse como uma mulher que a Bíblia diz que eu deva ser. Ainda preciso me tratar muito ainda, né? Falo que a gente está sempre em constante evolução, sempre precisa melhorar. Mas a Roberta de anos atrás não é a mesma de hoje, né? Hoje eu consigo... O Leandro tinha uma grande dificuldade comigo, que ele falava assim pra mim, eu sei que você consegue fazer sozinho, mas eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra fazer por você. Aí hoje eu aprendi. Se o Leandro tá em casa, eu não ergo nada. Não pego um peso. O galão. Eu consigo. 3 anos divorciada, eu adulta dentro da casa com 2 crianças, quem tinha que fazer o serviço pesado sou eu mesma, né? E até quando eu era casada, eu que tinha que fazer, imagine sem marido. Aí mas agora que o meu bem tá em casa, eu não faço mais nada. Tudo que é de peso, meu bem, eu preciso fazer. Deixa eles fazerem com excelência, exatamente, né? Exatamente. Agora é assim. Então, mas isso era uma dificuldade que eu tinha. Porque a gente quer medir força com os homens, né? Eu queria medir força com os homens. Porque ali o meu pai media força com a minha mãe, ela era o par mais frágil. Então eu queria mostrar que eu não era o par mais frágil. Eu não sou frágil. Eu não tenho uma fragilidade. Meu terapeuta fala que eu sou uma cebola bem difícil de descascar, que era muitas camadas pra gente. Muitas camadas que ele precisou tirar. E Deus me moldou muito, né? E eu falo para as mulheres que procura ajuda, né? Procura ajuda psicológica, porque eu não deixei Deus curar tudo. Teve coisas que eu não conseguia declarar para Deus, tipo, Senhor, eu preciso que o Senhor me cure nessa área. Então Deus não vai fazer aquilo que eu não permiti. Mas aí, com a ajuda de um profissional, eu conseguia. Com conversas com um profissional, eu consegui. Então, Deus levantou esses profissionais, né? Capacitou, deu a inteligência, a sabedoria, né? Então, que a gente possa usar. Sim. Ele é o médico dos médicos. E ele criou todas as coisas. Então, essa profissão, eu acredito que é de Deus, né? Todas as profissões são. Então, essa aversão que o crente tinha, que o cristão tinha sobre as doenças psicológicas, graças a Deus tem caído muito, né? Isso tem sido quebrado. O meu terapeuta, ele é pastor.
né? Ele é cristão, então isso facilita muito. Nós não falamos sobre a fé nas sessões de terapia, porém, algumas coisas ele consegue compreender melhor porque compartilhamos da mesma fé, né? E isso ajuda muito, né? Isso facilita bastante. Eu falo para as mulheres que me seguem lá, procurem ajuda. Procura alguém que você possa conversar, porque é necessário, né? A gente se entala com isso. E eu falo que quando nós contamos a nossa história, a gente nem imagina quantas pessoas se veem na nossa situação. Sim. E isso é muito poderoso, assim, esse processo de cura. Eu falo para elas, queiram ser curadas logo, para que vocês testemunhem isso e ajudem a curar outras mulheres. E o podcast ele foi criado por conta disso, para que mais mulheres possam ouvir histórias como a minha, como a sua e de tantas outras mulheres. E que elas entendam que elas não estão sozinhas. Porque talvez você, mais do que eu, encontra muitas mulheres assim, que eu achava que era só ela que passava por aquilo. E vem o constrangimento de não querer se abrir, de não querer falar sobre a situação, porque acha que é só ela que passa por aquilo. A mente fica tão fechada que ela não tem a percepção de mundo que ela deveria ter, né? E a questão, a maternidade, o peso da maternidade, e de quem não quer ser mãe também, é outro peso. Então, tipo assim, essa realidade, as pessoas têm medo ainda de falar sobre isso, porque a sociedade ainda joga um peso muito grande sobre a mulher, né? Joga um peso muito grande sobre a mulher. A sociedade, ela é muito preconceituosa. São várias classes. Por exemplo, eu sou uma mulher negra, que graças a Deus tive pais maravilhosos e que me possibilitaram alcançar alguns lugares. E, inclusive, hoje se fala, né? Hoje é o dia da igualdade racial. Eu ia falar sobre isso, você postou algo sobre isso hoje, né? Hoje é o dia da igualdade racial. Eu fiquei, assim, muito triste e chocada quando eu vi que apenas 1% dos negros, eles estão nos espaços de poder. A mulher, então, nem se fale. Existe essa diferença ainda, né, de salarial entre a mulher e entre a mulher negra também. Falo para você, Roberta, é uma das coisas que eu milito também com relação ao enfrentamento ao racismo, mas eu não tinha isso, vou ser sincera, porque quando eu estava no hospital, eu era a Beth do salto, do RH, nunca... Meu pai passou. Ele contava que o negro tinha lugar que não podia circular, era considerado como lei da vadiagem, podia ser preso, na praça que não podia circular. Ele foi o primeiro negro a estudar no Regente. Então, muitas coisas ele trazia, muitas marcas, mas isso eu não passei por isso. O nosso sobrenome, pelo contrário, ele nos ajudou muito. Mas quando eu entro no conselho tutelar, eu começo a ver muitas coisas com relação ao desfavorecimento. E eu aprendo muito com uma psicóloga, que é a Rosália Maria, que ela milita muito nessa causa. E quando ela começa a falar, porque a princípio eu pensava, mas será? Se hoje nós estivermos em um espaço, dentro de um teatro, vamos fazer um teste do pescoço e nós vamos ver quantos negros tem ali. Se hoje nós formos na Câmara Municipal, vamos fazer o teste do pescoço e nós vamos ver quantos vereadores nós temos ali. Se nós formos pegar os assessores, nós vamos ver quantos assessores nós temos ali. E, infelizmente, na maioria das vezes, o negro, ele está em situações vexatórias. E o que me deixa mais triste, eu fico indignada, é quando um negro desmerece outro negro. Isso para mim... Porque se a pessoa ela tem a competência, e eu lembro quando eu trabalhava no hospital, teve uma situação de uma contratação de um engenheiro, eu nunca esqueço disso. Isso me marcou muito. Eram 10 engenheiros que foram fazer processo seletivo, apenas um era negro. E no primeiro processo já queriam descartar ele. Porém, eu era recrutadora, uma mulher negra. E ali eu entrei no embate. Eu quero elementos para que ele seja tirado desse processo seletivo. E aí o meu gestor olhou para mim, o diretor, Beth, o meu gestor, você está enfrentando? Eu falei, não, aqui nós temos todos os testes, eu estou falando como uma profissional qualificada, e ele até tirou uma nota melhor do que esse, por que ele vai ser desclassificado agora? Eu não estou entendendo. E eu acho que eles ficaram tanto num desconforto com a minha fala, e que eu me empoderei daquilo, que foi tendo o processo.
E quem ficou no final foi ele. Mas sabe por que ele ficou, Roberta? O triste de falar, porque o salário oferecido para ele foi um salário menor. E por esse motivo que contrataram. Então, infelizmente, é uma das coisas que eu falo. Absurdo, né? Quando nós fazemos o teste do pescoço, tudo muda. É. O meu irmão trabalhava num banco, não vou falar nomes por questões de éticas, Deus me livre, também não quero ser processada. E ele era caixa, e ele chegou uma pessoa para ser atendida e falou, eu quero falar com um caixa. Ele falou, mas eu sou caixa. Não, mas não é com você. E aí chega a gerente dele, uma mulher branca, maravilhosa, adoro ela. E aí a moça falou, não quero ser atendida por ele. Olha, se você não quer ser atendida por ele, então por gentileza se desloque para outra agência. Porque ele é o nosso caixa e eu não vou parar o que eu estou fazendo para atender você. Eu tive uma situação dentro do conselho tutelar que uma pessoa chegou para ser atendida e falou que não queria ser atendida por mim. Que acho que eu como conselheira não ia saber resolver o caso. E aí o guarda imediatamente, ele prestou atenção naquilo, mais algumas coisas que ela falou. E depois ele falou, Beth, como que você deixou... Eu falei, na hora eu fiquei tão passada. Fui participar de um processo seletivo aqui em Itu, também não vou falar nomes por questão de ética, onde a pessoa falou para mim, mas você concluiu mesmo a faculdade de psicologia? Você fez? Eu falei, eu tô com o diploma, você quer ver? Trabalhei muitos anos no RH do hospital e eu era responsável pelo recrutamento. Ah, você... Ai, a minha irmã é formada, era o sonho dela, ela nunca conseguiu. Como você conseguiu? Aquilo pra mim... Diminuindo, né, o esforço do... Sabe, já acabou o diálogo. E eu sou uma pessoa extremamente de diálogo. Eu sou muito risonha, eu gosto de estar com pessoas. Mas eu fui aprendendo também a me blindar. E não é tudo que eu vou aceitar. Sim. Você quer ver uma mulher negra dentro de um relacionamento. As dores que elas passam, porque elas são vistas, desculpa a expressão, como mulheres quentes e que os homens não querem assumir um relacionamento sério. Sim. A maioria das mulheres negras são assim. Eu até brinco com meu esposo, falo, moça, é um loirinho tão bonito, meu filho. E às vezes a gente sai e o povo olha, e eu falo, estão olhando mesmo. E ele começou a perceber isso também, esse movimento. Então, assim, quando a gente vai falando de dores, são várias as dores. Sim. Né? E infelizmente as classes sociais, as mazelas às vezes que as pessoas elas enfrentam, isso é muito incrustado nas pessoas, né? É algo absurdo. Tem uma amiga minha, amiga de infância, a Isley, ela é branquicela demais, assim. A Isley, pra ser branca, ela precisa pegar uma cor, sabe? E a mãe dela também, a irmã também, só que no segundo casamento da mãe dela, a mãe dela casou com um negro. E daí o irmãozinho dela, que agora não é irmãozinho mais, né? Ele era negro. Quando na festa, para procurar salão de festas para aniversário dela de 15 anos, uma vez elas chegaram em um salão e a moça que foi atender elas lá perguntou se o irmão dela era adotado. Porque todas brancas, ele é o único negro. Eu falei assim, ai, que lindo. Mas ela não perguntou se era adotado, ela já chegou falando que era. Eu falei assim, ai, que lindo, você adotou ele? Ela falou assim, por quê? Aí ela ficou já sem graça, ela falou assim, só porque ele é negro? Não, minha filha. Ele é negro porque eu sou casada com um baita de um negão. Aí a moça ficou sem graça, assim, sabe? Eu falei, como que a pessoa faz uma pergunta dessa? A pessoa é tão sem noção, é absurdo, sim, né? O meu afilhado, o Davi, ele é meu bombom, eu chamo ele de bombom negro. E ele, no aniversário de 1 ano dele, o tema foi do Pequeno Príncipe. Que eu falo que ele era o que eu sempre esperei, assim. O amor da minha vida, o Davi, minha primeira paixão. E daí foi do Pequeno Príncipe e eu falei pra Rafaela, aí a Rafaela falou assim, eu queria do Pequeno Príncipe, mas o Pequeno Príncipe é branco e loiro. Eu falei, esse é do livro, o nosso não vai ser. Mandei fazer as coisas do Davi, daí a vela dele era de biscuit, eu falei, por favor, um Pequeno Príncipe bem bombonzão. Eu falei, porque aí mandei a foto do Davi, eu falei, eu quero as bochechas do Davi, o nariz do Davi, a boca do Davi nesse Pequeno Príncipe aqui, porque ele é o príncipe, ele é a referência. E ela deu risada, a moça da vela, ela falou assim, é isso. É ressignificar, Roberta. É ressignificar. Para que ele não se sinta fora disso. Ele pode ser um pequeno príncipe. Na realidade dele, é isso. Uma vez ele chegou pra mim e falou de uma menininha que ele tava gostando na escola. Todo dia ele levava um bombom. Eu falei, pode parar.
que negócio é esse? Não gosto disso, sou ciumenta. Aí ele, não, Dinda, mas ela é linda. Aí a Rafaela, ela é loira, branca, não sei o quê. Eu falei, ai meu Deus do céu, as loiras roubam os corações deles. Aí... a maioria, né? Aí, e ele sempre ia. Aí um dia aconteceu uma situação assim, a mãe dele me ligou e eu fui conversar com ele. E daí a forma de falar, tipo, não, a mãe não deixou você dar mais um bombom pra ela porque vocês são muito novos pra namorar, você ainda é criança e tal. Eu falei, e ela falou, eu não saberia lidar com essa situação, você conseguiu. Porque, infelizmente, existe, o preconceito existe, né? E tá incrustado nas pessoas, assim, e é algo muito ruim. E tem pessoas que elas sofreram tanto preconceito racial que elas acabam, tipo, vivendo sobre aquilo. E eu trabalhei com uma pessoa que isso era tão não curado nela que em todo momento ela achava que tinha alguma coisa com ela. E às vezes nem era. Mas eu entendo que, tipo, era algo... É a ferida que ela carrega, né? E às vezes a pessoa se blinda daquilo e precisa ser curado. Sim. Realmente, é a ferida que ela carrega. Quando a gente chegou aqui, você falou de que você tá apoiando um projeto com uma mulher, uma deputada, é isso que você falou? Não, na verdade, eu entrei num treinamento com a senadora Damares. Se Liga Irmã. Então, nós estamos fazendo esse treinamento, que é para levar qual é o objetivo dele em específico que a senadora traz. Essa questão do enfrentamento contra a violência nas igrejas. Porque, infelizmente, existem muitas mulheres que são violentadas dentro das igrejas. É triste. Sim. Como eu gostaria que não fosse dessa forma. Eu tenho 27 anos de evangelho, foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Mas é triste. Vi muitas situações dentro de conselho envolvendo pessoas cristãs. Sim. E em muitas delas eu me choquei. Mas nunca deixei de acreditar no Deus que eu sirvo. Sim. Porque as pessoas, elas erram, né? Então, ela traz esse treinamento para que nós possamos passar nas igrejas e para essas mulheres o que é violência, como trabalhar essa questão da violência, como sair dessa situação, não deixar com que, às vezes, uma denominação, infelizmente, Roberta, ainda existe. Sim. Você foi espancada, você tá sangrando, vamos orar? Não, vamos na delegacia, minha irmã. Exatamente. Lá na igreja nós tivemos situações, assim, de que pessoas de fora falaram, como a pastora apoiou isso? Aí, meu pastor é sensacional, os meus pastores, né? E daí, quando a pessoa foi falar, você deixou fulano na rua? Daí ele falou assim, o quê? Quantas vezes eu acolhi? Quantas vezes eu direcionei, ajudei, precisava de internação, eu internava, levava, buscava. Só que ela é filha. Eu não vou deixar uma filha apanhar e sofrer. Porque não é na sua casa que ela corre de madrugada para fugir da surra. Não é você que escutou ele chamar ela de preta, fedorenta, macaca. Eu não vou deixar uma filha passar por isso. Não vou. Não é na sua sala que essas crianças choram. É na minha. É na minha. Eu que vou lá de madrugada quando as coisas acontecem. O que eu pude fazer por ele, eu fiz. Ele não quis. Agora, por ela, ele não vai fazer mais nada. Com ela, ele não vai fazer mais nada. Porque agora ele não chega mais perto dela. Então, as pessoas elas têm essa dificuldade de entender que o agressor é agressor, que o abusador é abusador. Ela tem essa resistência, né? Só que a mesma pessoa que questionou o meu pastor não foi lá acolhê-lo. Leva para sua casa, meu irmão. Trata dele lá, cuida dele lá. Interna se for preciso, Sim. Dê banho, alimente ele igual eu fiz por anos. Porque se não fosse eu, ele gastava todo o dinheiro e a igreja custeava as contas da casa, alimentava essa família. Leve para sua casa. Tá com dó? Leva. Leva lá. O que eu pude fazer, eu fiz. Não posso fazer mais. Leve lá e cuide dele. Quis? Não quis, né? Lógico que não quis.
Mas é fácil você criticar o outro. Sim. É fácil criticar o outro. Mas isso acontece muito, infelizmente. Mas nós estamos aqui, né? Crendo que tudo que está sob a vontade de Deus irá acontecer, né? Quem estiver disposto a mudar, eu também acredito que quem está disposto a mudar, muda sim, né? Eu vejo porque muitas pessoas não acreditavam que eu seria a mulher que eu sou hoje, né? Pela minha história, as coisas que eu já fiz, quem eu era na adolescência. Eu falo lá na escola que eu não sou diferente dos alunos de lá. Eu também ia para a diretoria, eu também enfrentava professor. Uma vez uma professora puxou meu cabelo e eu falei para ela, solta, senão eu bato em você. Uma vez fui para a diretoria, ia direto para a diretoria por conta de brigava muito, era muito briguenta, batia muito nas pessoas. E fui parar na delegacia uma vez por conta disso também, por causa de briga na rua. Olha, esse dia minha mãe passou uma vergonha comigo, coitada. Bati na filha de uma GM. Ela mexeu comigo, fui encontrar ela no meio do caminho, a mãe dela foi buscar na escola esse dia que descobriu que eu tava armando que eu ia pegar ela. Parou o carro e começou a me xingar as minhas amigas. Eu falei, não xingue elas. Eu vim aqui, conversa comigo. Aí passou o ônibus com as amigas da fulana dentro do ônibus e a fulana assim encostadinha na porta do carro e riu. Na hora que ela riu, a mãe dela não conseguiu nem me segurar. Eu voei nela. Aí entrei dentro do carro batendo na menina. Nossa! Aí ela chamou a polícia. Daí minha tia, que era GM, estava na base, escutou uma desinteligência entre adolescentes, filha da GCM e tal. A minha tia ligou na hora pra minha mãe e falou assim, corre lá que a Roberta tá brigando na rua porque estão batendo na filha da fulana e com toda certeza é a Roberta. Minha mãe tava limpando a casa, do jeito que ela tava, ela saiu. Aí, quando minha mãe chegou lá que eu vi a minha mãe, eu falei, o que eu tô fazendo com a minha mãe, cara? O que eu tô fazendo? Ela tendo que trabalhar, trabalhou a madrugada inteira, chegou em casa às 6 horas da manhã, agora vai ter que descer pra delegacia, ainda vai ter que trabalhar hoje de novo, e aquilo pesou muito na minha consciência. Mas mesmo assim não foi o suficiente pra eu mudar naquele momento, né? Demorou ainda um pouquinho de tempo pra eu começar a me comportar melhor. Então eu falo, não era diferente. Então pessoas que olhavam pra mim não acreditavam que hoje eu seria a mulher que eu sou, graças a Deus. E é graças a Deus mesmo. E a gente tá aqui pra isso, né? Sim. Pra ajudar aquelas que precisam. Agora eu quero que você fale do seu livro. Então, Roberta, esse aqui é um presente que Deus me deu no momento de maior dor da minha vida. E eu acredito que nós temos que transbordar na vida de outras pessoas. Amém. E nasceu esse livro, que é Cuidando do Coração, um devocional para a saúde emocional. Aqui eu entro com uma introdução sobre a minha história de vida e vou linkando como que eu consegui, em meio a tantas dores, superar e me tornar essa Beth. Em evolução todos os dias, porque eu acredito que todos os dias nós crescemos, todos os dias nós temos as nossas lutas, as nossas guerras, mas todos os dias nós temos um Deus que fala para nós não temas. Amém. Então isso tem muito significado para mim. E em breve eu vou fazer o lançamento dele, mas eu gostaria já de deixar, né, para que essas mulheres que vão estar vendo, que possam estar quando a gente estiver, se puder me acompanhar ali nas minhas redes sociais, Beth Teixeira Oficial. Esse aqui é um presente que Deus me deu para transbordar na vida de outras mulheres. Amém. Através de cura, que dá para ser feito de forma individual, dá para ser feito em grupo. Tem reflexões, palavra, oração. Então é tudo aquilo que eu acredito que eu cresci muito através disso. E Deus começou a ministrar no meu coração. Veio uma editora que na verdade é um pastor que há muito tempo ele, Beth, você devia fazer livro, pelo amor de Deus. Eu, não, pastor, não, sabe quando... E aí eu falei, quer saber? Essa pessoa está querendo me abençoar. E eu estou negando a bênção. E ainda podendo transbordar na vida de outras pessoas, né? E aí eu falei, tá bom, então comprei a ideia, fiz o livro, Deus foi falando comigo, foi forjando o meu caráter, e é isso que eu quero que aconteça na vida de outras mulheres, que se sintam tocadas também. E onde a gente encontra o seu livro? Tá, eu vou estar publicando em breve, porque a gente vai fazer o lançamento, tanto digital como físico. Que legal. Então, eu vou pedir para que vocês possam acompanhar através das minhas redes sociais, para que eu possa estar passando os próximos direcionamentos. Sabe aquela coisinha que está indo ainda
com um gostinho de quero mais. Que ótimo. Essa sensação é incrível. Mas se você quiser dar uma folhada... Ai, que foto linda. Ai, seu sorriso é sensacional, Você acredita, né, que Beth? essa questão da foto, Roberta, o pastor falou assim, Beth, eu vou colocar sua foto. E eu falei, não, pastor, pelo amor de Deus, eu não quero. Eu não quero a minha foto, eu não quero aparecer que eu sou arrogante, que eu sou metida. Ele falou, não, você tem uma história forte, você tem uma história de vida e você tem um sorriso marcante. Então é isso que vai a capa do seu livro. Uau. Olha pra você ver como Deus vai transformando a gente, né? E aí eu perguntei pra esposa dele, né? Falei assim, vamos perguntar pra uma mulher? Porque mulher é mais, né? Crítica. E aí ela falou, não, eu concordo plenamente com ele. Então assim, aí eu falo um pouquinho das emoções, tristeza, alegria. Eu vou linkando a psicologia com a palavra, na verdade, né? Tudo aquilo que eu aprendi, toda a vivência que eu tive no decorrer desses anos. Eu acredito que a terapia, ela nos ajuda, é sempre um profissional neutro, que não nos conhece. Exatamente, uma visão de fora. Uma visão de fora, não sabe quais são as nossas marcas, então tem um momento para que a pessoa possa fazer anotações também, e possa ser curada mesmo, que eu quero é que as pessoas sejam curadas, como Deus um dia mudou a minha história. Amém. Deus, ele mudou. Eu sou apaixonada por Deus, Roberta. Eu lembro, tá aqui meu esposo que não me deixa mentir. Quando eu conheci ele, eu falei pra ele, eu tenho uma paixão na minha vida que é a número 1. Ele olhou assim, né? Acho que ele pensou, sei lá, que será que ela tem, né? E eu falei, Deus, esse pra mim é o número 1 na minha vida. Ele acho que pensou, ela é doida mesmo. Mas depois ele foi entendendo isso. E eu tenho mesmo. Se não fosse Deus, eu tenho certeza que essa Beth hoje não estaria aqui. Ele foi me dando caminhos, foi me dando oportunidades, foi me colocando no meio de pessoas. Nunca imaginei estar em alguns lugares, em alguns espaços, por ser uma pessoa extremamente tímida, por tudo que eu passei. Então eu vejo que todo esse desenrolar da minha vida, eu devo a Ele. E eu sempre falo, Deus, que diminua eu e que o Senhor cresça. E que o Senhor abra os caminhos conforme o Senhor quer na minha vida e não conforme eu quero. Sim. Porque às vezes a gente quer da nossa forma, do nosso jeito, e a forma de Deus é diferente. Todos os podcasts eu trago para as mulheres, né, para as convidadas, um agrado e uma mensagem assim que Deus colocou no meu coração. E eu vindo pra cá, falei pro Leandro, eu não consegui escrever a mensagem da Beth. Quando chegar lá, vou ver se o Douglas tem uma caneta para que eu escreva. E isso ficou no meu coração, e eu falando pro Senhor, eu falei, Senhor, todos nós somos, o Senhor nos trata como indivíduos, né? Então todas as mensagens, elas são individuais. Até aqui o Senhor não falou nada igual para nenhuma delas, né? E que seja assim também com a Beth. E desde que começamos a nossa conversa aqui no podcast, Deus gritava no meu coração, Débora. E se a gente for olhar a história de Débora, né? Débora, ela é uma mulher incrível. Inclusive, a minha filha mais velha, a Catarina, ela recebeu uma palavra de Deus falando que Deus não irá prepará-la, já está preparando, que o ministério dela será como o de Débora. E eu olhando para você e a nossa conversa, e Deus gritando no meu coração, Débora levantou para ser profetisa, mas quando ela precisou ser a chefe, ela foi a chefe dos soldados, e ela foi juíza, e ela era justiceira, né? Ela lutava para que a justiça fosse cumprida, para que as leis fossem cumpridas, mas sem deixar o seu primeiro chamado, que era profetisa. E eu vejo isso em você, Beth. Aonde você chega, você não deixa de falar que você está onde você está, porque o Senhor te levantou. O seu primeiro chamado é cumprir aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Mas você entende que a justiça, ela deve ser feita. As leis, elas devem ser cumpridas. Pessoas precisam se levantar para bandeiras, para que algumas lutas sejam começadas, né? É isso que as pessoas não entendem. Não entramos numa guerra. Nós precisamos começar uma batalha. E a batalha sobre a igualdade, sobre defender direitos, sobre defender pessoas,
sobre mostrar para as pessoas que não, essa forma de você ver o mundo está errado. É você começar uma luta, começar uma batalha. E Débora deixou bem claro que eu vou no seu lugar, mas quando eu chegar lá e eu vencer, porque eu vou vencer, que fique bem claro que essa batalha foi minha. A vitória é sua, né? A vitória é sua. Mediante todas as coisas que você passou, todas as coisas que você viveu, as coisas que você conta, as coisas que você não conta, as dores que as pessoas sabem, aquelas que você acha que não é necessário compartilhar e nem contar, mas que você sabe que elas existem, aquelas que foram curadas logo, aquelas que demoraram algum tempo, aquelas que ainda estão no processo de cura. Todas essas feridas são suas, são lutas que você enfrentou, batalhas que você enfrentou, mas que o Senhor te levantou, né? Assim como Esther também. Você foi levantada para este tempo, para salvar um povo, para guerrear por uma nação, né? E há tempo para todas as coisas. O cetro para você foi levantado, enquanto muitas desistiram, muitas voltaram para trás, muitas morreram no meio do caminho porque pessoas não acreditavam nela. Você está aqui diante do Rei, né? E em nome de Jesus, que o Senhor continue te guardando. Amém. Te livrando por onde você for, que aonde você colocar a ponta dos seus pés, o Senhor seja representado. Que você continue sendo uma testemunha viva do Senhor em todo o tempo e aonde você estiver. Que o Senhor guarde seu coração, a sua mente, a sua família, a sua casa, e que você continue sendo luz por onde você for. Amém. Que nada tire o brilho do seu sorriso, em nome de Jesus. Amém. Aqui a gente sempre ora no começo. Como você orou no começo, a gente pode orar agora. Sim. Eu até agradeço, Roberta, imensamente essa oportunidade. E é uma das coisas que eu tenho conversado bastante com meu esposo. Será que Deus me quer nesse caminho, amor? Será que Deus não tem outra coisa pra mim? De repente não sou eu, a Beth, né? Mas aí eu vejo tantas coisas que eu passei lá atrás também. Mas de 2023 pra cá, eu tive uns momentos muito difíceis na minha vida, de muitas perdas. Muitas perdas. Eu perdi o meu pai na pandemia, que era um amigo, um companheiro que eu amava de paixão. Mas eu acredito que a gente pensa que perde, mas Deus, ele nos ensina, né? Em 2023 comecei com um problema seríssimo de visão, sem entender o que era. Comecei o tratamento no BOS, estamos em tratamento. Nesse período tive 2 abortos, me desliguei do conselho porque eu entendia que ali pra mim não era mais. Me desafiei na política, que é uma coisa extremamente difícil para nós que somos mulheres e extremamente necessária. E em meio a todo esse caos, né, eu vou fazer 3 anos de casada e eu disse pro meu marido, surgiu esse livro. Tinha dores gigantes lá atrás que foram tratadas, e em meio a todo esse período, de todas essas perdas, de todos esses acontecimentos, que muitas pessoas não sabem isso da minha vida, que às vezes as pessoas olham e me veem como uma super mulher, uma super maravilha, mas não, eu tenho minhas dores também. Sim. Né? E Deus, ele cuida, a terapia também ajuda muito, mas a gente não pode deixar de ser uma voz. Exatamente. E quando é tão engraçado que quando eu penso em parar, vem um convite. Quando vem na minha cabeça, olha, eu acho que não é pra mim. Ou, Beth, você pode vir pregar? Beth, você pode vir participar do podcast? O pastor, Beth, eu quero que você faça um livro. Ai, pastor, meu Deus, eu não tô... Então, assim, eu vejo como Deus é lindo, né? Tem como não amar? Sou apaixonada. É lindo. Se Deus me levasse hoje, eu estaria extremamente grata a esse Deus. Que é um amor na minha vida. Que me amou primeiro. Exatamente. No momento de dor. Sim. No momento de dor. Eu falo sobre isso com as minhas meninas. Eu falo para elas que se não for assim, não vai. Você entende, você reconhece a força que você tem quando no momento da sua maior dor você dobra ela, guarda no seu bolso e segue. Né? Deus manda. Quantas vezes nós não oramos por mulheres estando ferida? E quando a gente chega lá, vai orar por elas e Deus fala para elas aquilo que você queria estar ouvindo. E você entende que no momento de curar o próximo, você é curada, né? Porque foi isso que o Senhor fez por nós. Sim. Ele não precisava ter morrido da forma que morreu, mas Ele fez tudo aquilo por amor por nós. Guardou as dores dele.
para que a gente fosse quem nós somos hoje, tivesse a liberdade que temos. Vamos orar. Pai querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos na sua presença agora e eu quero te louvar e te agradecer pela vida da Beth. Que o Senhor continue direcionando, capacitando ela, meu Pai, em nome de Jesus. Que aonde ela for, ela seja a sua voz de amor, voz de batalha, voz de compreensão, voz de proteção e cuidado, meu Pai. Deus, que aonde ela estiver, a sua presença esteja com ela, em nome de Jesus. Que o Senhor livre ela, meu Pai, de todo o mal, por onde ela for. Não permita, Senhor, que a maldade do mundo chegue até a sua filha. Que o Senhor guarde o coração dela de serva, papai. Que o Senhor guarde a mente dela. E que todos aqueles que chegarem até ela sejam curados e ministrados pela sua palavra. Nós cremos no seu poder, Deus. E é por isso que nós declaramos que seremos vozes, por onde a gente for, para declarar o seu amor, meu Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por mais essa oportunidade, por mais esse episódio. Que o Senhor continue nos guardando, nos direcionando e que este podcast seja a sua voz, através das nossas vidas, para mulheres que precisam, Senhor, de cura em todas as áreas. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Amém? Amém. Você é incrível. Foi um prazer ter você aqui. Prazer é Você é meu. incrível e eu já te achava incrível, já gostava muito de você e agora eu gosto mais e te acho ainda mais incrível. Tenho certeza que você vai continuar inspirando mulheres muito ainda por onde você for, em nome de Jesus. Amém. Ai, tá acabando. Parece que passou tão rápido. É bom quando a gente conversa com gente boa, né? Conversa flui, Beth fala muito e fala bem, é gostoso de ouvir. Eu não sei em que momento você vai assistir esse podcast, mas eu espero que essa conversa chegue ao seu coração. E eu sempre vou falar, te ouvir faz parte do meu propósito. Para o que você precisar e eu for útil, conte comigo. Se eu não puder te ajudar, eu procuro alguém que possa. Se você se identificou com a história da Beth, que você procure a ajuda necessária. Se você tem passado por situações difíceis, que você entenda que nós somos igual à lua. É fase. Tem a fase cheia, tem a fase minguante, mas também tem a fase nova e a fase crescente. E há tempo para todas as coisas. Eu falo hoje que tudo que eu passei, o Senhor estava me preparando para o tempo que eu vivo hoje, né? Hoje, em um novo relacionamento, a palavra que eu recebi do Senhor antes de começar esse relacionamento era que chegaria a minha primavera. Então, hoje eu vivo um tempo de florescer de novo, né? De reconhecer, me ver como mulher de novo, me reconhecer como mulher. Porque no meio desse processo eu me perdi, né? Sobre a professora, a mãe, a serva, e eu me perdi como mulher. Hoje em dia eu me reencontro nisso. E todas as vezes que o Senhor fala comigo sobre o meu relacionamento, Ele fala que chegou o tempo da primavera e que o tempo de cantar chegou, né? Que eu desejo isso para todas as mulheres, que elas possam florescer de novo e que o tempo de chegar para elas, o tempo de cantar também chegue para elas. Porque não tem nada melhor do que você ver aquilo que você passou e ver como você superou e o tempo que você está vivendo. É sensacional. Esse aqui é o primeiro de muitos. Você ainda vai escrever. Esse, na verdade, é um presente pra você. Ai, mas é óbvio que eu tenho que assinar agora. Lógico. Né? Porque não é, Douglas? Eu queria pedir, mas eu me contive. Aqui, ó, meu filtro, que é minha desregulação, eu falei, eu não vou pedir. Ela falou que não lançou, vou esperar o lançamento. Obrigada, Jesus, tá vendo? Eu falo que eu sou a queridinha da Jesus, as pessoas não acreditam. Muito obrigada. Obrigada, Liminha. Obrigada, meu bem. Eu vou ler antes de todo mundo, que legal. Muito bem.
Eu adoro livros. Eu gosto muito de livros. Isso aqui é um doce para adoçar a sua sexta-feira. Ai, que delícia! Todas ganharam um doce. Isso aqui é um salgado do RR Salgados, que é um dos nossos apoiadores. Eles são incríveis, um atendimento de excelência, um serviço de excelência, produtos de excelência. Tem salgados fritos, salgados assados, doces. A Rita e o Rafael, eles são de uma educação, eles são incríveis, de verdade. Para você que gosta, eles atendem, tem eles no iFood, então eles entregam de sábado até 9 horas da noite. Então é incrível. Vão atrás deles, que eles são sensacionais. Muito obrigada, Beth. Imagina, eu agradeço. Que Deus continue te direcionando aí nessa jornada. Amém. Depois do lançamento do livro, você volta aqui para contar como está sendo. Será incrível te receber aqui de novo. Amém. Muito obrigada. Eu Quer que falar agradeço. algo? Deixar alguma mensagem? Quero agradecer e quero colocar para você, mulher. Seja você a protagonista da sua história de vida. Não deixe que nada e que ninguém roube o seu brilho. Tenha Deus sempre acima de todas as coisas. As dificuldades vêm, mas as vitórias vêm. As perdas vêm, mas também vem a vitória. Deus, Ele está conosco, dentro, fora, em todo meio, no trajeto da nossa vida. Nunca se esqueça disso. E é claro, procure por ajuda. Terapia é um gesto de amor, é um gesto de cuidado, é um gesto de carinho. É um gesto, talvez você esteja olhando e falando, mas eu não estou passando por nada disso, mas é autoconhecimento também. Então eu deixo para que nós mulheres possamos ter esse olhar. E é claro, Roberta, sororidade. Nós precisamos ser mais unidas. Sim. Eu vejo que falta isso em nós mulheres. E todos os lugares onde eu tenho passado, eu tenho pedido para que nós possamos dar mais as mãos, para que nós possamos estar mais unidas, para que nós possamos julgar menos e possamos acolher mais, escutar mais, porque às vezes por trás de uma cara ranzinza, de um semblante triste, de uma pessoa que parece dura, pode ter várias marcas. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar. E gratidão. Encerramos aqui. Você que está assistindo, compartilha, manda para alguma mulher aí, para algumas, para muitas mulheres, manda esse podcast. Tenho certeza que ela precisa ouvir isso. Está acabando mais um Pode Fluir. Eu sou Roberta Brito. Um beijo para você.